Hoje eu quero compartilhar sobre a melhor forma de viver. Mas antes de nós entrarmos aqui no texto, eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem aqui quer viver sempre fortalecido em Deus? Quem quer? Legal. Quem quer viver sempre animado? Grande maioria, quase todo mundo. Alguns não levantaram a mão, talvez porque estão desconfiados com a pergunta. Mas eu creio que todo mundo quer viver fortalecido, viver animado. E mais uma outra pergunta. O que tem roubado o seu ânimo? O que tem tirado as tuas forças? Nesse tempo agora. Tem alguma coisa que tem te preocupado? Tem alguma decisão que você precisa tomar que possa estar de repente até tirando a tua paz? Tem alguma coisa que aconteceu ou está acontecendo que talvez esteja roubando as tuas forças emocionais e às vezes até consequentemente físicas? Eu quero dizer para você que nós temos alma, corpo e alma, e isso faz parte da nossa vida como seres humanos, mas como filhos e filhas de Deus, nós temos a oportunidade, o privilégio de podermos acessar essa presença dele de forma a sermos fortalecidos constantemente, sermos renovados de dia a dia, não sendo vencidos pelas coisas que esse mundo traz, pelos desânimos, pelas preocupações. Essas coisas até vêm, mas o Senhor nos ensina a vencê-las. Só que mais do que isso, a nossa forma de viver, ela vai determinar os resultados que virão na nossa vida. A forma de enxergar a vida e agir mediante esses estímulos externos vão determinar a forma que nós vamos viver no futuro. Aquilo que nós vamos viver no futuro. E é sobre isso que eu quero falar com você aqui, porque existem duas formas de viver. E quando nós recebemos Jesus, nós temos a oportunidade de viver da melhor forma. E é sobre isso que nós vamos focar aqui nessa noite. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, no versículo 2. E enquanto você abre, eu quero aqui explanar que essa carta é muito especial, porque é uma carta de Paulo ao seu discípulo amado Timóteo. Então não é qualquer coisa. É óbvio que na Bíblia não é qualquer coisa, tudo é muito precioso. Mas aqui tem alguma coisa muito específica, porque são direcionamentos de Paulo para seu discípulo. É algo que é íntimo, com pessoas que você ama, com pessoas que caminham perto de você. Você compartilha coisas, você não compartilha com qualquer pessoa. Então são tesouros que nós vamos ler aqui. E a primeira coisa que nós vemos Paulo falando para Timóteo, aqui no capítulo 2, versículo 1 em diante. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Essa é a primeira coisa. Timóteo, meu filho, meu discípulo, seja fortificado. Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E essa graça, esse presente maravilhoso que nós não merecemos, é um presente que nós podemos acessar, usufruir e que nos leva a ser fortalecidos.
que nos traz uma força que vem de dentro para fora, que ninguém e nada pode tirar. Só Jesus pode promover isso, porque nós, como pessoas naturais, nós buscamos ser fortalecidos em algumas coisas que trazem uma alegria, trazem uma felicidade, uma satisfação, algumas coisas, algumas pessoas. Mas, se nós não buscarmos esse fortalecimento em Jesus, vai tudo por água abaixo em algum momento. Vai dar algum problema em algum tempo. Então aqui tem um tesouro em Jesus, por causa dessa graça, desse amor que Ele tem pelas nossas vidas. Nós podemos ser fortalecidos de uma maneira que nada nesse mundo pode produzir em nós. Essa é a primeira coisa aqui nessa noite. Versículo 2 continua assim: e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Aqui existe uma forma de viver. Então, a melhor forma de viver é que nós vamos ler aqui. Mas eu vou ler primeiro essa passagem aqui toda, e depois vou ler uma outra, para a gente completar aqui e entrar numa reflexão muito importante. Vamos lá, vamos continuar, para a gente não ir dissecando aos poucos. Vamos dissecar tudo de uma vez só. Vamos continuar aqui. Pegue o entendimento aqui do que Paulo está dizendo. Olha só, Timóteo, meu filho, se fortifique na graça que há em Cristo Jesus, e aquilo que você está ouvindo, aquilo que você está aprendendo de mim, então compartilhe com pessoas que são fiéis, com pessoas que você sabe também que vão estar disponíveis para compartilhar para outras pessoas, porque são tesouros maravilhosos, são presentes de Deus, revelações da parte de Deus que nos ensinam a viver fortalecidos. Vamos continuar. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você, de novo. Quem aqui já conquistou algo que tanto queria na vida, em alguma área, qualquer área? Quem aqui já conquistou algo e é muito feliz por isso? Isso é legal, né? Você levanta a mão com vontade, não é? Yes. Né? Mas eu te pergunto, foi fácil? Foi molinho, você conseguiu isso ou teve alguma dificuldade? Eu imagino que, por exemplo, deixa eu pegar um de Cristo aqui. Eu imagino que pro Valdir casar com a Sirlene teve dificuldade. Ganhar esse presente aí, né, Valdir? Hã? Ô, Ruth, para você casar com a Grace, né? Coisa presente, né, mano? Glória a Deus. Mas eu pergunto para vocês, a gente casa com alguém que a gente ama, mas tudo são flores? Tem dificuldades ou não tem? Os casados aí. A gente casa com alguém que a gente ama e com alguém que a gente entende que nos ama. Porém, olha só, apesar de parece ser tudo muito bom, mas como nós somos pessoas diferentes, tem dificuldades e às vezes até sofrimento. A gente se decepciona, é ou não é verdade? A gente fica triste às vezes, tem situações que a gente fica até irado, é ou não é verdade? Vamos falar sério, ou só tem anjinho aqui? Então tudo na vida, toda conquista, você estudou, você fez lá uma faculdade, fez o teu ensino médio, você se prepara para algo, conseguir algo, para conquistar, comprar um carro, comprar a sua casa, talvez você está pagando as parcelas ainda, e tudo isso gera esforço, gera até sofrimento, às vezes você se pena, você fica preocupado, quem sabe até, às vezes você até tem dificuldade para dormir. Então, o que eu quero dizer aqui é que tudo na vida, tudo na nossa vida tem um preço a ser pago. Essa é uma premissa que a gente precisa se firmar aqui nessa noite. Para tudo na vida, tudo que nós queremos alcançar, existe um preço a ser pago. Para nós sermos pais, sermos mães, sermos profissionais, conseguirmos uma situação financeira
tudo nós precisamos implicar esforço e muitas vezes até sofremos fisicamente, emocionalmente, para conseguir algo que tanto almejamos. E aqui estou falando sobre algo natural, algo desse mundo. E Paulo está falando para Timóteo sobre algo que é eterno, que é o quê? Que é levar essa palavra, levar as coisas do reino dos céus, levar a presença de Deus às pessoas, para que vivam de forma eterna. E existe um jeito de fazer. Aqui Paulo então ensina para Timóteo: olha, Timóteo, recebe tudo que você ouviu, então vai e compartilha com pessoas fiéis, para que essas pessoas que estão disponíveis a transmitir para outras, assim façam, e outras pessoas conheçam o caminho eterno, a melhor forma de viver. Então, vamos pegar aqui uma forma de viver, que é a forma natural. Existem duas formas de viver. Duas formas de viver. Uma forma natural e uma outra forma eterna. E eu quero fazer um contraponto para você pegar a melhor forma de viver. Já dei o spoiler para o final. Nós recebemos Jesus, recebemos a graça em Jesus, porém, nós estamos num processo de desconstrução da nossa natureza humana, do controle dela, para construirmos em nós a natureza espiritual, a natureza de filho de Deus. Esse é um processo contínuo que nós precisamos entender como funciona e nos esforçarmos para isso. Só que tudo tem um preço a pagar e não somos pessoas imaturas, não vamos caminhar com imaturidade, não vamos caminhar como crianças que querem só o resultado. Se tudo na vida nós sabemos que tem um preço a se pagar, quem dirá as coisas espirituais? Então eu não vou contar uma lorota para você aqui. Eu vou colocar aqui a realidade, o que a palavra de Deus fala. E você tem buscado conquistas nessa vida, você tem se empenhado a adquirir coisas naturais, coisas que você deseja, e não tem problema nenhum com relação a isso, ok? Você decide renunciar a certas coisas. Você se empenha, você se esforça, você se sacrifica até para conseguir esse algo que você deseja ou alguém que você deseja. Mas e para a vontade de Deus? Eu sei que você quer a vontade de Deus. Mas se você sabe que Deus tem o melhor para você, que Deus tem o melhor em cada área, cada esfera da sua vida, você está disposto a pagar o preço que for para vivenciar, experimentar esse melhor que Ele tem? Não vem de qualquer jeito. Acontece, é o melhor, mas também, como tudo na vida, tem um preço a ser pago. E aqui nessa missão que Timóteo tinha, mentoreado por Paulo, Paulo ensina como fazer e cita para Timóteo o seguinte ali no versículo 3: suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Eu sei que você quer viver a melhor forma de viver, mas a primeira coisa que você precisa atentar aqui nessa noite é o seguinte: existe um preço a ser pago. Eu estou disposto a pagar esse preço para conseguir o resultado. E Paulo aqui vai fazendo 3 ilustrações para entender melhor. Quem aqui já serviu o exército? Levanta a mão. Já serviu o exército? Homens que serviram o exército, levanta a mão. Aleluia. 1. Aqui tá lá, a mulher serve também na Venezuela? Glória a Deus. 2. Ó, aqui 3. Não está levantando a mão, mas a esposa levanta por ele. 4, 5. Olha só, de manhã aconteceu algo que eu nunca vi na vida. Não tinha ninguém que serviu o exército. E aqui tem alguns pelo menos. Então dá para falar um pouco da ilustração aqui que Paulo falou. Quem aqui é atleta ou já foi atleta? Está correndo aí as corridas aí, as maratonas. Ou já foi atleta na juventude? Aleluia. Levanta a mão. Faz assim. Você queria um resultado. Falamos sobre isso no domingo retrasado, né? E aí você fazia um esforçaço para alcançar aquele objetivo. É ou não é? Quem sabe ainda faz, né? O dia que levantou a mão, mas ele é atleta de garfo e faca, né? E tudo a gente faz um esforço. Mas e para as coisas espirituais, para a vontade de Deus?
Outra ilustração aqui é um lavrador. Nós temos lavradores aqui. Pessoas que trabalham com agricultura, ou já trabalharam. E aqui Paulo, então, nos fala sobre essas 3 ilustrações. Olha que legal. Vamos lá no versículo 4. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Não é à toa que Paulo está falando aqui essas 3 ilustrações. Para a gente entender basicamente 3 pontos aqui. Existe um resultado. O atleta pode alcançar o resultado que espera. O soldado pode cumprir a sua missão pela qual foi alistado, enviado. E o lavrador pode colher os frutos, experimentar dos frutos do seu árduo trabalho. Porém, existe um jeito de viver, não é de qualquer forma. Porque o atleta precisa viver conforme as regras, competir conforme as regras. Isso nos fala de viver conforme os princípios de Deus. Porque aqui Paulo, lembrando, está falando para Timóteo, para ele viver uma missão eterna de levar o reino de Deus para a vida das pessoas. Então tem um jeito de viver. É conforme os princípios de Deus. É trabalhando arduamente como lavrador, mas vai ter colheita no final. É investindo a sua vida como aquele soldado que se desvencilha de tudo ao seu redor da sua vida civil para cumprir a sua missão. Então, aprendemos isso com Paulo agora aqui, que existe um jeito de viver, um jeito de fazer. Então, a primeira coisa nessa noite é desatar em você uma predisposição, uma intencionalidade em pagar o preço que for, competindo como aquele atleta, conforme as regras, baseado nos princípios de Deus, na palavra de Deus, trabalhando arduamente, empenhando a sua vida, tendo foco, intencionalidade de verdade, e se desvencilhando de tudo que ao redor que te atrapalha para você cumprir a missão que Deus tem para você. Então essas são as primeiras coisas dessa noite para você viver na melhor forma. Sem isso, não rola. E eu sei que nessa noite tem pessoas que vão se posicionar, se levantar, para viver a melhor forma de se viver, que é essa missão eterna. Mas, como nós falamos antes, a nossa forma natural de viver, que vai de encontro, compete com a nossa forma espiritual de viver, ela tem um padrão. Eu quero falar aqui, vou fazer um contraponto sobre esse padrão de vida natural e o padrão de vida espiritual. O padrão de vida natural, que a gente tem que detectar, ficar ligado, perceber na nossa rotina, no nosso dia a dia, nossa forma de pensar, nossas decisões naturais, instintivas, elas estão fundamentadas em 2 coisas. Nós buscamos satisfação ou sobrevivência. Basicamente é isso aí. Quem já estudou neurociência, psicologia, sabe do que eu estou falando. Quem já fez treinamento de inteligência emocional também sabe do que eu estou falando. Essa é a nossa natureza, é a nossa biologia, é o nosso instinto. Mas vamos trazer para a realidade. Como é que a gente vive? Nós buscamos, por exemplo, na nossa identidade. Nós fomos construídos de um jeito. Você é alguém que foi construído com a sua história de vida. Você carrega algumas formas de pensar, alguns padrões, alguns comportamentos, algumas manias, alguns hábitos que te atrapalham de viver o melhor. Mas como é que você vai viver o melhor? A melhor forma de viver? Se você buscar crescer na sua identidade como filho e filha de Deus, porque esse Deus, o qual você quer ser filho, te criou com propósitos específicos. Foi Ele que deu esse formato que você tem. Foi Ele que deu esse cabelo que você tem, esses olhos que você tem, essas habilidades, esses talentos, esses dons. E Ele tem muito mais pela frente. Tem muita coisa que você nem sabe que Deus colocou aí dentro e Ele quer trazer à tona. Ele quer despertar em você, e claro que tudo tem um tempo e tem um modo.
Mas se você viver da forma natural, você não vai descobrir isso. Agora, se você buscar viver da melhor forma, da forma espiritual, fortalecido, fortificado na graça que há em Cristo Jesus, você vai avançando na sua vida, experimentando essa graça, vai compreendendo a vontade de Deus que está no céu, já aqui na terra. Mas você precisa se disponibilizar a enfrentar o que tiver que enfrentar, a avançar, a sair da normalidade, a viver como um soldado com a missão, a viver como um atleta numa competição, a viver como um lavrador na sua labuta, no seu trabalho, porque não vai ser de qualquer jeito que a gente consegue os frutos, como cantamos aqui antes. Então essa é a primeira coisa. Vamos continuar aqui então. Vamos lá para 2 Coríntios capítulo 4, para a gente complementar essa ideia. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 diz assim: por isso não desanimamos. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem está falando aqui é Paulo, a igreja de Corinto. Sabe que contexto que Paulo fala isso aqui? Depois de ser açoitado, depois de ser preso, mal falado, perdeu tudo, perdeu sua condição, seu status social. Por isso não desanimamos. Se você ler uns versículos antes ali, coloca o 7, por favor. O versículo 7, anterior ali. O versículo 7 de 2 Coríntios 4 diz assim, ó: mas temos esse tesouro, presença de Deus, temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus, não de nós. Nossa estrutura é frágil. Nós somos suscetíveis a muitas dores, muitos males, na alma, no corpo, no espírito. Mas olha o que Paulo está falando aqui. Esse tesouro vem nessa estrutura frágil, e isso aí é para provar o poder de Deus. Porque mesmo em alguém frágil, mesmo em pessoas ilimitadas como nós temos a oportunidade de viver a presença, o poder de Deus. Oh, que beleza, hein? E aí então, vivemos o melhor que Ele tem para as nossas vidas. Olha o que acontece. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Você recebe essa palavra? Agora olha o 10, tem um preço a pagar. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus. Não é de qualquer jeito. Para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Agora volta lá para o 16, que nós lemos antes. Na sequência, então, ele continua. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. A gente se desgasta fisicamente, a gente se desgasta, se empenha em esforço, mas mesmo com esse empenho, embora nós nos desgastamos exteriormente, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Quem recebe, diga eu recebo. Essa renovação que falamos no começo, esse renovo dia a dia que falamos no começo, você falou, você respondeu, você quer ser renovado dia a dia, você quer andar fortalecido, está aqui o caminho da palavra de Deus para nós, para sermos fortalecidos na graça que está em Jesus, para sermos renovados dia a dia. E olha só o que ele fala no 17: pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. E aí vem mais um atalho. Assim, por causa disso, então, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que
se vê é transitório, passa. Mas o que não se vê é eterno. Mais uma coisa a gente aprende aqui. Nossos olhos precisam estar nas coisas que se veem ou que não se veem? Tá, mas aí fala sério. Nossos olhos estão mais fixados nas coisas que a gente não vê ou nas coisas que a gente vê? Então, qual é o nosso papel? Ficar atento a esse olhar, essa perspectiva de vida. E procurar modificar a forma pela qual nós enxergamos a vida e agimos. Tirando os nossos olhos de sermos controlados pelas coisas que nós vemos, para que possamos olhar além, olhar para as coisas que não vemos, as coisas espirituais, a palavra de Deus. Enxergarmos a vida dessa forma, baseado na palavra de Deus, e isso é fé. Por isso que você fala as coisas que não se veem. Por quê? Porque é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então a fé é nós acreditarmos na palavra, nós não estamos vendo ela ainda concretizada, mas nós cremos nela, e a partir do momento que nós perseveramos em crer e agir conforme essa confiança, nós então vamos trazendo o céu para a terra, as coisas do reino de Deus, do reino dos céus para a terra, e isso vai se estabelecendo nas diversas esferas da nossa vida. Por isso que essa é a melhor forma de viver. Isso produz uma glória eterna. E você vê aqui Paulo falando, pois a leve e momentânea tribulação. Quem aqui já tomou um açoite nas costas por causa de Jesus? Quem? Alguém que foi preso por causa de Jesus? Alguém que ficou preso numa masmorra úmida? Eu vi lá uma das prisões de Paulo, agora esse ano, lá em Roma. Um buraco, lugar úmido, pedregoso, escuro, horrível. Jogavam a comida de um buraco e ficava num calabouço. Jogavam a comida, jogavam ele no calabouço, ficava lá e jogava a comida dali. Por amor a Cristo. E ele vibrando. Essa é uma força que eu quero ter. E às vezes a gente, por tão pouco, nós nos deixamos levar pelo desânimo e pelas nossas fraquezas. Mas Deus quer nessa noite te dar uma chave na mão para você virar ela. Colocar no lugar certo aí no teu coração e virar essa chave. Porque essa leve e momentânea tribulação que Paulo está falando é muito pior do que você já passou. E talvez esteja passando. Eu quero dizer para você que tem saída e o Senhor quer hoje te levar a uma nova dimensão de experiências. Mas tem algo que você precisa fazer. Porque Deus faz a parte dele, mas a fé é uma postura nossa primeiro, para depois Deus agir. A gente crê e age conforme o que dizemos crer. E aí ele age, ele entra na história. Nós confiamos na sua palavra, no seu poder. E aí ele começa a agir. É sempre assim. E a fé atrai o céu para a terra. E aí então nós precisamos identificar qual é a forma que nós enxergamos aqui as coisas que se veem. Se nós enxergarmos essa vida aqui, fundamentados na forma natural, na sobrevivência, na satisfação, nós vamos, nos nossos relacionamentos, nós vamos agir de acordo com as nossas expectativas. Se as pessoas frustram as nossas expectativas, o que você faz? Qual é a tua natureza? Se a pessoa te fere, se a pessoa te decepciona, se a pessoa te prejudica, a sua tendência natural é pontinho, pontinho, pontinho. Alguns rejeitam, alguns retrucam, alguns se vingam, outros se iram, outros se fecham, se distanciam, cada um reage de um jeito. Você tem a sua forma de agir naturalmente, instintivamente. Mas a forma de agir, espiritualmente falando, é baseado no amor de Cristo, que nos ama mesmo a gente negando Ele. Então essa é a primeira coisa, é uma das coisas na área do relacionamento. Nós crescemos em amor, em compaixão, em
em resiliência dos relacionamentos, não agirmos na carne, não agirmos de forma como nós não gostaríamos que agissem conosco. Essa é a forma espiritual que nós devemos buscar. E nós temos muitas falhas, eu e você temos falhas nessas áreas. O que nós precisamos fazer? Sermos honestos conosco, com a gente mesmo, para que possamos então, sabe o quê? Identificar, porque não dá para ser levado pela carne, não dá para ficar perdendo para si mesmo. Sim ou não? Você concorda? A gente precisa aprender a identificar. E conforme o que a palavra diz, nos ensina, nós precisamos desejar viver a palavra. E aí então agir conforme o que ela ensina. Aí dessa forma nós vamos adquirir uma capacidade, uma tranquilidade, uma paz, que a decepção que as pessoas nos causam, as traições que recebemos, os prejuízos que levamos, isso não vai mais tomar conta de nós. Isso não vai mais marcar a nossa vida. Isso não vai mais ser uma ferida na nossa alma. Não vai mais verter pus espiritual. Mas vai nos ensinar a crescer em humildade, crescer em compreensão, em domínio próprio, em paciência, que são fruto do Espírito. Em amor, em alegria. Você está alegre mesmo mediante uma situação complicada? Você está convivendo com pessoas que você sabe que falam mal de você, mas você tranquilão, bem aberto, porque você sabe quem você é em Cristo. Você sabe que você é filho e filha de Deus. Você sabe quem você é e para que você veio a esse mundo. E aí o que as pessoas pensam ou falam, não faz nem cosquinha mais em você. E aí você acaba, então, virando o jogo e sendo luz naquele lugar, e até para a vida daquela pessoa. E aí você começa a, dar tapa com luva de pelica na cara do diabo. Por quê? Porque você começa a, então, amar aquela pessoa, mesmo ela não te amando. Isso é Jesus. É difícil? É óbvio. Mas a gente pode crescer nisso? Pode ou não pode? Então a pergunta aqui é a seguinte: você quer crescer nisso? Essa é a única pergunta a ser feita nessa noite. Você quer aprender com Jesus? Você quer avançar nisso? Essa aqui é a pergunta que precisa ser respondida, para que você possa viver da melhor forma, porque a grande maioria das pessoas vive carregando algumas mágoas, alguns ressentimentos que ainda vão falando, algumas feridas de traumas lá de trás, que vira e mexe, vem aqui, falam na alma e acabam te atrapalhando de viver o melhor agora. Então é o momento de deixar isso para trás e se arrepender disso, quebrar esse ciclo de uma maneira natural de viver para viver a melhor forma de viver. Se você olha de uma forma natural, na área, por exemplo, dos seus recursos, a pessoa vive então buscando o seu bel prazer, vive buscando a sua satisfação, vive buscando a sua sobrevivência, mas a vida espiritual, o melhor, vive baseado numa missão eterna. E aí, a missão eterna, isso aqui é um atalho que eu estou aqui passando para você, gente. Estou aqui resumindo a palavra de Deus. Preste atenção. Você sempre vai se deparar numa bifurcação. Ou você vive pela satisfação e sobrevivência, ou você vive por uma missão eterna. Ou você vive de um jeito, ou você vive de outro. Não tem. Você pode começar a partir de agora, nesse exato momento, tomar uma decisão de começar a caminhar em direção a uma vida com missão eterna. Porque é isso que a palavra de Deus ensina. Paulo está ensinando para Timóteo. Paulo ensinou para a igreja de Corinto. É com esse olhar para as coisas eternas, para aquilo que não se vê, é que nós vamos adquirindo uma capacidade sobrenatural, espiritual, que vai nos alterando de dentro para fora. Externamente nós vamos nos desgastando, mas internamente nós vamos sendo fortalecidos. É uma coisa incompreensivelmente humana. Tudo isso vem em função de decisões, até mesmo na rotina do dia a dia, que vão estar te falando, faz uma escolha, toma uma decisão pelo teu prazer, pela tua satisfação ou pela tua sobrevivência, garante o teu, ou então você toma uma decisão baseada na missão. Toma uma decisão em viver uma vida consagrada para mim, assim diz o Senhor, ou você vive baseado em querer estar com aquela pessoa e acaba cedendo a certas coisas, porque você quer ter o prazer de estar com aquela pessoa ou sentindo prazer em algo que você faz com ela. São escolhas que você faz. Ou você vive para
comprar para você, para ter para você, não tem nada errado com isso, você ter a sua satisfação. Mas viver fundamentado nisso, controlado nisso, você tem vivido, tem usado, você enxerga a tua vida financeira, os teus recursos, como ferramentas de verdade para você viver essa missão eterna, ou você vive de uma forma apenas natural aqui e fica se batendo, preocupado. Nós lemos antes aqui Mateus 6. Jesus falou para você nem ficar preocupado com o que você deve comer, vestir. Quando a gente vive uma missão sobrenatural, Ele é o maior interessado em suprir todas as necessidades. Mas quando a gente fala de sobrevivência, a gente não fala só de o básico. A gente fala da nossa sobrevivência, do nosso instinto, dos nossos desejos, das nossas inclinações. Você tem inclinações que te afastam de Deus. Você tem formas de agir que te afastam de Deus. Você tem pensamentos aí que ninguém conhece, mas você sabe que estão aí. Deus também sabe, porque Ele vê tudinho que está aí dentro. E te afastam dEle. Então, para que você possa transicionar essa mente, esses pensamentos, esses comportamentos, você precisa, primeira coisa, decidir viver uma missão eterna. Estar disposto a passar a patrola, passar por cima daquilo que te prende na tua naturalidade e te faz ficar preso na tua satisfação ou no medo de não ter para sua sobrevivência. Tem gente que tem muita grana, muito dinheiro, não tem problema com dinheiro. Eu conheço várias pessoas. Mas vivem na satisfação e na sobrevivência. Sabe o que acontece quando a gente vive assim? A gente abre brecha para o inimigo. Em alguma área ele entra e acaba com a vida da pessoa. De um jeito ou de outro. Aí é na área familiar, na área conjugal. Você talvez conheça algumas pessoas e você sabe disso. O que acontece? E não vive o melhor que ele tem. Deus tem um propósito. Eu me lembro. Aí eu me converti. Eu entendi isso de Jesus. Eu pensava a vida de um jeito. Eu pensei que minha vida ia correr de um jeito. Essa semana passada, fui ministrar em Joinville, encontrei um amigo que eu não via há 30 anos. Colega, jogava comigo lá no Botafogo. 30 anos atrás. 30 anos atrás. E eu era atacante, segundo atacante, ele era centroavante. E a gente, cada um tomou o seu rumo na vida. Eu vim para Santa Catarina. Eu vi depois que ele veio jogar nos clubes aqui em Santa Catarina, Joinville, Criciúma. E depois não fiquei mais sabendo da vida dele. Aí reencontrei agora que ele está congregando na igreja em Joinville. E fomos ministrar lá, casais e a igreja. E aí tiramos o atraso das conversas. E ele foi muito bem sucedido na sua vida profissional, foi para o Japão, ganhou dinheiro à beça. Hoje tem construtora. E nós fomos tirando o atraso dos 30 anos, fomos conversando. E eu fui contando como é que foi minha vida. A minha vida, eu pensei lá atrás que a minha vida ia pegar um curso parecido com o dele. Mas foi tudo diferente. E você já sabe. A grande maioria aqui já sabe, não preciso contar de novo. Agora, que conclusão que a gente chega? O que eu queria lá 30 anos atrás? Eu queria ser bem sucedido, eu queria ter uma família abençoada, eu queria comprar minha casa, meu carro, eu queria prosperar financeiramente, eu queria... Depois então encontrei Jesus, aí comecei a entender a vida real, a melhor forma de viver, eu busquei nele, e ele, como é o maior interessado, o Senhor, Ele quer isso para as nossas vidas, Ele sabia a melhor forma de fazer, mas não era do meu jeito. Não era no meu tempo. E aconteceu tudo diferente, mas muito diferente do que eu pensava. Mas o resultado é o seguinte, que tudo aquilo que eu desejava aconteceu. Tudo aquilo que eu esperava aconteceu, mas não foi no meu jeito, não foi no meu tempo, não foi exatamente aquilo que eu queria. Sabe por que aconteceu? Vou contar para vocês aqui. Porque eu tomei uma decisão de buscar a vontade de Deus que está no céu aqui na terra. Isso é um pilar que eu tenho na minha vida e eu vou falar para vocês que dá certo. E olha que eu já fui colocado por Deus em algumas situações bem complicadas. Sabe quais? Sabe aqueles momentos de bifurcação da vida? Que você tem a decisão A ou a decisão B, você precisa tomar uma decisão?
E você sabe que aquilo vai mudar o rumo da tua história? Me lembro que em 3 ocasiões, Deus falou assim para mim, olha só, normalmente a gente busca saber a vontade de Deus, certo? Beleza? Você está buscando. E aí eu falei, Senhor, tem essas 2 situações. Qual é a tua vontade para a minha vida? Aí o Senhor falou assim para mim, em 3 ocasiões muito difíceis, Ele falou assim para mim, pode escolher qualquer uma das 2 que eu vou te abençoar. Teoricamente, como é que a gente se sentiria numa situação dessa? Opa! Eu falei para o Senhor, não. Eu quero saber qual é a tua vontade. Eu não quero escolher. Mas pensa numa decisão difícil, gente. Na minha carne, eu estava louco para tomar uma decisão que era melhor. Para mim, para o meu olhar. Mas o Senhor, olha, teve uma das situações que Ele insistiu. Falou de novo, toma a decisão que eu vou te abençoar. Porque eu estou vendo o teu coração. Eu falei, não. Eu quero saber a tua vontade. Porque a tua palavra diz. Eu já não orei várias vezes, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Então, eu quero a tua vontade. Eu sei que o Senhor tem a melhor das decisões. Uma dessas aqui é a melhor. Eu quero essa. Eu não vou escolher. Aí ficou me cozinhando no tempo. E eu fiquei cozinhando no tempo. Eu fiquei assando nas circunstâncias. Eu falei, Senhor, responde aí. Tá complicado. Eu não vou fazer a minha vontade. Eu vou falar uma coisa para vocês. É bom demais quando a gente faz isso. Mas aí tu tem que exercer paciência, confiança. Escolher passar o sofrimento ou ter os esforços que você tem que passar. Mas para fazer a coisa que é eterna. Poxa, se a gente sabe, gente, tudo que você está procurando hoje, talvez você fique naquele campo humano de buscar com as tuas forças, tentar encontrar. Gente, a resposta já está no céu, preparada. Aquilo que você está buscando hoje já está disponível. Você pode viver um futuro daqui para frente, de hoje para frente, debaixo da presença da bênção de Deus. Ele já sabe qual é o melhor caminho. Mas você pode tomar as suas decisões e Deus respeita. Deus fala, escolhe a bênção, tem a bênção e a maldição, escolhe a bênção. Aí a gente vai ser ingênuo de querer cair no risco de tomar a decisão errada. Então foi isso que eu peguei para mim. Não é fácil. Exige consagração, exige busca de Deus. Isso aqui, que nós cantamos, ter fome e sede da presença dele, exige. Mas vou falar para vocês, é a melhor coisa. E aí eu estava conversando com o Marcão, esse meu amigo, jogador. E aí a gente estava conversando sobre essas coisas. Que bom que eu tomei as decisões que Deus tinha para mim. E não tinha nada a ver com o que eu pensava. Mas os frutos foram melhores do que eu esperava. É tão bom, gente. Realmente não é fácil, eu quero dizer aqui. Mas nada na vida é fácil. Aí é que está. Então, para as coisas naturais que mexem na nossa satisfação, nós queremos tanto uma coisa, tanto alguém, tanto algo, que a gente se esforça e dá tudo. Faz até besteira. Faz até coisa errada para conseguir. É ou não é, gente? Fala sério. Quantas coisas erradas você já fez na vida? Porque queria tanto uma coisa, quem sabe até está fazendo agora. E para as coisas de Deus, nós devemos nos lançar e decidir se fortificar na graça que há em Cristo Jesus. Em fazer essa escolha. Senhor, estou contigo. Quero viver uma missão eterna. Quero começar a transicionar minha mente. Entendi hoje que eu estou fora. Em algumas áreas, quem sabe em todas. E eu quero entregar meu coração para Ti. E aí eu vejo que o tempo passou. 30 anos se passaram. E sabe qual é o sentimento que eu tenho? Obrigado, Senhor, pela Tua graça. Porque eu não mereço. Tenho plena consciência disso. 100%. O Senhor é muito bom. E o que o Senhor colocou aqui no meu coração para compartilhar essa noite com vocês é justamente esse caminho, gente.
Porque Deus ama tanto cada um de uma forma tão especial. E Ele já tem o melhor, tem os caminhos mais certos. Ele quer se manifestar sobre a sua vida, transformar você de dentro para fora, trabalhar isso no seu caráter, no seu jeito de enxergar a vida. Você está disposto a se entregar? Vai ser leve? Não. Vai ser igual passar metiolate. Quem lembra do metiolate aí? Levanta a mão. Porque mexe com a nossa estrutura. Metiolate é um negocinho que só quando a gente tinha uma ferida. Hoje o mundo está tão facinho que metiolate nem sei se existe mais. Existe? Mas se existe, não sente mais dor, né? Não arde mais. O metiolate é um negócio que quando tinha uma ferida, só de ver aquela pazinha, a gente já ficava desesperado, a gente já sentia dor antes. E aquilo, quando encostava na ferida, fazia a gente virar os olhos de dor. Então, algumas vezes, gente, Deus vai mexer na tua estrutura. Tem ferida que Ele precisa passar um metiolate espiritual para esse negócio mandar embora tudo quanto é bactéria e cicatrizar bonito e ficar coisa linda depois. A questão é, você está disposto? Eu não estou aqui para ficar chovendo no molhado, para ficar rasgando seda. Eu não estou aqui falando algo para poder acalentar teu coração e você sair daqui só vibrando. Não, eu quero que você aprenda como fazer. Eu quero que você saia daqui se posicionando, sabendo qual o caminho que tu vai caminhar. Mas na certeza de que você vai alcançar. De que você vai experimentar sim, não tenho dúvida. Porque Deus é bom e Ele é fiel em todo o tempo. Deus é fiel. Por isso que Paulo fala aqui, eu vou te dar entendimento em tudo. Sabe por quê? Porque na caminhada, Ele vai te mostrando como andar. Você vai experimentar o cuidado dEle, muitas vezes vai se deparar isso com a sua estrutura, com o que você pensa. Você vai parar de enxergar a sua vida familiar, conjugal, de uma forma natural. Você não vai mais educar o seu filho para você mesmo, para atingir o teu prazer. Não, você vai enxergar de forma espiritual, porque essa criança, ou futura criança, é alguém que você está preparando para ser um homem ou mulher de Deus. Então você é como está lá em Salmo 127. Os filhos são herança do Senhor e como flechas na mão do guerreiro. É perspectiva diferente. E Deus vai começar então a derramar recursos e trazer à tona dons, porque tem algo realmente a ser cumprido e vivido, porque é a missão eterna. Porque se não for para viver essa missão eterna, vai mostrar para quê, vai derramar para quê aquilo que é dele. Não vai, você vai ficar transitando na tua naturalidade e é uma perda de tempo. Se você tem a oportunidade de viver o melhor que Deus tem, viver no nível maior, viver no nível sobrenatural, por que você vai ficar do mesmo jeito? Não dá! E nessa noite, que você possa ser mexido no teu espírito, na tua alma, e dar um basta na naturalidade, decidir viver o melhor que Deus tem para você. E é vivendo nessa graça que há em Cristo Jesus, é preciso entregar todas as áreas da sua vida para o Senhor e falar: Senhor, vem ser Senhor de verdade, vou parar de ficar me enganando, Deus. Não vou ficar 80%, 70%, eu quero 100%, vou entregar 100% para Ti. Toma conta de tudo. Tudo, Senhor. Tudo é Teu. A minha vida pertence a Ti. Meus talentos, minha energia, meu cérebro, minha alma, meus sentimentos, emoções, tudo é Teu, Senhor, de verdade. Me ajuda, Senhor, porque eu sou fraco. Porque eu preciso aprender isso. Não dá para viver de outro jeito. Não dá. E eu posso dizer para vocês, essa é a melhor forma de viver. Recado está dado. E eu quero agora orar. Porque por quem está disposto a entrar nessa vida sobrenatural. Paulo falou para Timóteo: Timóteo, tudo que você me ouviu dizer, confie a homens fiéis, a pessoas fiéis, que sejam capazes, estão disponíveis, intencionais em transmitir a outros. E eu vou dizer mais. Quando você se empenha nessa direção, Deus começa a agir em você, em todo o teu círculo de relacionamento, a começar pela sua casa, e aí vem as transformações.
Isso é promessa de Deus. E Deus é fiel. E quem está hoje, nessa noite, decidido em viver essa melhor forma de viver, aí eu quero orar por você. Vou pedir para o pessoal da música vir. Vamos orar?